Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Danuzi do Love and Crafts e hoje eu vim trazer a aula para vocês dessa receita de polvinho. E o que originou essa aula? Por que eu fiz essa receita? Porque uma das minhas fiéis escudeiras aqui do canal, a Cirlei, inclusive beijo Cirlei, me disse que nunca fez amigurumi e que ela queria aprender. Então assim, já deixo de observação para vocês. Essa é uma aula em que eu vou detalhar muitas coisas. A receita ela é muito simples, mas a aula vai ficar longa porque eu vou dar várias explicações sobre amigurumi, desde os pontos, como fazer o anel mágico. Então pode ser que para quem já sabe fazer amigurumi, vai achar a aula muito chata, por ela ser muito detalhada. O que eu vou fazer? Se tu já sabe fazer amigurumi e gostou da receita, vai ter o link da receita aqui na descrição do vídeo. E outra coisa que eu vou tentar fazer é dividir essa aula em vários capítulos. No YouTube tem a divisão de capítulos, então vocês podem pular direto aí para a parte que vocês querem, tá? Daí tem a receita escrita para quem quer só ler e fazer, e para quem quer ouvir a minha explicação, tem aqui no vídeo separadinho os capítulos, tá? Então assim, é uma receita simples, uma receita bem amiga dos iniciantes. E aqui, só para vocês compararem, ó, é a mesma receita, tá? Só que esse foi feito com fio amigurumi soft, agulha 2,5, e esse daqui foi feito com o fio Anne, na agulha 1,5 milímetros. E só da gente mudar o fio deu toda essa diferença de tamanho. E aqui, claro, se vocês quiserem usar como chaveiro, vocês vão precisar desse estarequito. Esse aqui é de bolsa, que eu botei, porque esse aqui ficou maior, então eu achei que esse aqui ficava mais resistente. E esse aqui é a argolinha de chaveiro mesmo, que vocês encontram aí nos armarinhos da cidade de vocês. Que mais que eu tinha de ressalva? Acho que era isso. A aula vai ficar grande por causa das explicações, então vai ser dividida em duas partes, tá? Para não assustar ninguém se intimidar. Mas, como eu disse, é muito simples, é muito rápido. Bora para a receita. Então, caso vocês se perguntem por que tem um durex aqui na minha mesa, é que eu fiz uma marcação para saber exatamente o meio da câmera, tá? Onde é que tá filmando. Espero que não atrapalhe vocês. Qualquer coisa no próximo vídeo eu tiro, tá? Então, assim, ó, pessoal, amigurumi, ele é basicamente bolinhas, tá? A gente faz bolinhas e a partir delas a gente vai construindo os amigurumis. Então, são sempre... Claro que eu tô falando no geral, não é sempre, mas digamos assim, 90% dos casos são trabalhos circulares. Para começar um trabalho circular, a gente usa o anel mágico. Por que não dá para fazer, digamos, 4 correntinhas e aí unir elas com ponto baixíssimo? Porque no anel mágico a gente consegue regular a tensão depois para deixar esses pontos bem apertados e não ficar nenhum buraco. O objetivo do amigurumi é a gente fazer uma trama que seja bem fechadinha, que não fique aparecendo buraco, porque senão são esses buracos que ficam feios. Então a gente sempre usa uma agulha menor, às vezes, né, do que o fio tá pedindo pra gente, e a gente trabalha pontos apertados, né? Por isso que é bom quem tem ponto apertado se dá bem fazendo amigurumi. Então, pra gente começar o amigurumi, nós vamos começar com a técnica do anel mágico. Como é que é essa técnica? Então, gente, como é que eu faço? Eu tô aqui com essa ponta solta, né? E a outra tá lá conectada no meu novelo. Então, eu venho, coloco ela assim no meu dedo, com a ponta solta para baixo, e eu trago formando, ó, um X aqui no meu dedo. Vocês estão vendo? Tá? Formou um X. Eu venho com a agulha, passo aqui pela primeira laçada que tá no meu dedo, puxo essa segunda por dentro, tá? Tô segurando lá atrás, ó, pra não soltar. E venho aqui, busco essa linha e faço como se fosse uma correntinha. E tá pronto o meu anel, tá? Esse aqui já é o anel que a gente vai começar. Vou fazer de novo. Então, tô com a ponta virada para baixo, tô com o meu dedo aqui, faço X, seguro, né, com esse dedo, com o meu dedão, passo a agulha aqui na primeira laçada, busco a segunda por dentro dessa, aí eu seguro lá atrás, ó, e faço aqui como se fosse uma correntinha.
Aí, agora, a gente geralmente começa os amigurumis, quase todos, tá, que eu já fiz, começa com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Não sei se eu falei antes, mas ponto baixo é o que a gente mais usa, tá? Porque realmente é o ponto mais fechado. Aí, assim, gente, eu gosto de trabalhar ponto baixo em X. O que que é o ponto baixo em X? Ele dá esse aspecto de xizinho aqui, ó. Se vocês forem ver, tá vendo que forma um X? Geralmente o ponto baixo normal ele é um V. Então, como é que a gente faria o nosso ponto baixo normal em V, né? A gente vem aqui pelo anel, aí a gente passaria, ó, a laçada por cima da agulha, traria pra cá, faz mais uma laçada e passa por esses dois. Esse é um ponto baixo em V, normal. Como é que eu trabalho? E trabalho assim para todos os pontos que a gente for fazer. Eu sempre faço em X, tá? Então eu venho com a agulha, e em vez dessa laçada passar por cima da agulha, eu venho por baixo, ó. Então ela não faz isso aqui, ela faz isso aqui. E aí trago e finalizo normalmente. Então aqui já fiz o meu primeiro ponto em X. Aqui 2, ó, conduzindo o anel por dentro, né, gente? 3, 4, 5, 6. Eu que era acostumada a fazer o ponto em V, eu achei bem difícil fazer essa mudança, tá? Fazer essa mudança aí pra parar de trabalhar com V e começar a trabalhar com X. Dá certo fazer com V, não tem nada de errado. Só que por que que eu acho melhor fazer com X? Porque a trama fica mais fechada e eu acho mais bonito esse aspecto de Xzinho, tá? Mas vai dar certo se vocês fizerem com ponto em V, normalmente. Então, a gente, ó, daí aqui o que eu disse pra vocês, o anel mágico a gente consegue ajustar. Então, eu puxo aqui, ó, e tá vendo que o buraco se fecha? Essa que é a vantagem. Quando eu faço correntinha e uno com ponto baixíssimo, eu não consigo ter esse controle aqui do anel. Então, essa é a nossa primeira carreira, o anel mágico e 6 pontos baixos. Na segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos, tá? Sempre trabalhando em ponto baixo aqui. Não aperta muito o anel nessa primeira carreira, porque senão vai apertar os pontos e vai ficar difícil, tá? Então, aqui, ó, venho no meu primeiro ponto, vou fazer um ponto baixo e 2 no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto. Isso aqui já foi um aumento. Venho no segundo ponto, ó, 3 e 4. Eu vou contando assim, tá? Já vou contando para saber o número de pontos que eu vou terminar a carreira. Fiz o segundo aumento. Vou no próximo. 5 e 6. No mesmo ponto, eu fiz 2 pontos baixos. 7 e 8. 9 e 10. E aqui, os últimos aumentos, 11 e 12. Então, a gente tinha 6 pontos, né? E a gente fez 6 aumentos. Isso quer dizer que a gente terminou essa segunda carreira, com 12 pontos. E, gente, vocês podem ir marcando, tá? Já colocando marcador. Geralmente, nessas primeiras, eu uso o próprio rabinho aqui, ó, pra ir arrematando e pra ir contando aqui o final da minha carreira. Então, ele tava pra trás, ó, eu boto aqui pra frente e vou fazendo assim, tá? Mas vocês fiquem à vontade pra usar marcador. Pra terceira carreira, a gente não sobe, tá? Nunca sobe aqui com uma correntinha para fazer ponto baixo. A gente sempre segue normal, ponto baixo em cima de ponto baixo, mesmo no início da carreira. Nessa terceira carreira aqui, deixa eu até pegar meu marcador para a gente não se perder. Então, a gente já fez duas, né? Na terceira carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixo, então venho aqui um ponto baixo e um aumento. Aí no próximo eu faço 2 no mesmo ponto, que é o meu aumento. 1 e 2. E aqui eu já apertei bem meu anel, né? De novo, faço 1 e o aumento. 1 e o aumento.
e o aumento. Aqui uma última repetição, então, 1 e o aumento. Então, agora eu tinha 12, né? Terminamos a terceira carreira. Eu tinha 12, eu fiz 6 aumentos de novo. Eu tô agora com 18 pontos. Aí, o que que acontece? Geralmente, se vocês forem pegar receitas de amigurumi, sempre essas primeiras carreiras são basicamente assim, tá? Carreiras de aumento, aí, por exemplo, na segunda carreira a gente fez 6 aumentos, né? Que é tipo, aumento todos os pontos. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento, 6 vezes. Na quarta carreira, seria 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Sempre aumentando de 6 em 6. Então, esse número de pontos entre os aumentos, ele iria sempre aumentando. E é verdade. Só que o que que acontece? Quando a gente faz esse esquema, vocês não liguem aqui meus rascunhos, tá, gente? Quando a gente faz esse esquema de, por exemplo, ó, um ponto baixo, é bem assim que eu escrevo nas minhas receitas, tá? Pra vocês terem ideia. Um aumento vezes 6. Daria 18, que foi o que a gente fez agora, né? 18 pontos. Então, na próxima carreira, 2 pontos baixos e um aumento, vezes 6, que foi, Xixi? Ó, 24 pontos. Aí, na outra, 3 pontos baixos. Tá bastante sombra aí pra vocês, né? Mas quando eu tiro a mão, assim, dá pra ver. Um aumento vezes 6 aqui, ó, 30 pontos. Então, geralmente, as receitas vão aumentando assim os aumentos, tá? Até a gente parar com o número de pontos que a gente quer. Só que o que acontece? O trabalho, ele costuma, quando a gente faz essa sequência aqui, ele costuma ficar meio hexagonal. Deixa eu ver se eu consigo fazer um hexágono aqui, gente. Acho que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um hexágono. 6 lados. Ele começa a ficar com esse formato hexagonal. Então, tem um jeito da gente fazer aumentos que a gente consegue disfarçar esse formato hexagonal e deixar mais redondo. E é isso que eu vou passar para vocês agora nessa aula. Então, achei que tá bem louca, gente. Tá bem louca. Na quarta carreira, o que que nós vamos fazer? A gente vai dividir primeiros pontos, né, que a gente faria 2, um aumento, a gente vai dividir. Então, a gente vai fazer assim, ó, vocês vão entender. Um ponto, um aumento. Só que a partir daqui, a gente vai fazer 2 pontos, ó. 1 e 2 e aumento. E a gente repete mais 4 vezes. Então, os aumentos dessa carreira não vão coincidir, não vão ficar exatamente em cima dos aumentos da carreira passada. Isso aí previne aquele formato hexagonal que eu falei para vocês. Então, eu continuo, ó. 1 e 2, aumento aqui. 1 e 2 e aumento aqui. Continuando. Tá. 1 e 2, aumento. E agora, como é que fica aqui, ó? 1 e 2. E o aumento, opa. E o aumento aqui, e sobrou um ponto que a gente tirou lá do início, né? Então, eu finalizo com um ponto baixo aqui para finalizar aqueles dois. E essa é a quarta carreira. A gente termina ela com 24 pontos. Vamos continuar. Na próxima carreira, agora, quando é carreira ímpar, eu deixo os pontos juntos antes do aumento. Então, eu vou fazer 1, 2 e 3, e aí o aumento. E vamos repetir isso por toda a carreira, tá? 1. Terminei a minha quinta carreira e nós vamos para a sexta.
Daí a sexta, como é número par, né, são 4 pontos e um aumento, a gente vai dividir de novo. Então, eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, né, um em cada ponto aqui, 1 e 2, e já faço um aumento. Aqui meu aumento. Agora sim eu começo a fazer os 4. 1, 2, 3, né, Xixi? E 4. E aí o aumento. Vou fazer o aumento, o último aumento, e vou fazer mais 2 pontos baixos aqui sem aumento, que é para completar ali a minha sequência. Terminamos essa carreira com 36 pontos. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de aumento. Vai ser a nossa última carreira de aumento, tá, gente? Então, como é que vai ser essa? Eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, faz 5 pontos baixos e aumenta, tá? Vou fazer só uma repetição com vocês e depois eu pulo o vídeo para não ficar muito cansativo. Então, 2, 3, 4 e 5. E aqui aumenta. Só repetir até o final da carreira. Terminei a 7ª carreira e agora, realmente, eu aconselho fortemente que vocês usem um marcador. Então, vou fazer aqui o primeiro ponto da 8ª, porque o que vai acontecer agora? Agora, a gente não vai mais fazer aumento, tá? Vou botar aqui, ó, sempre no primeiro ponto da carreira. Então, agora a gente não vai fazer aumento. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Então, sem fazer aumento, só ponto baixo em cima do ponto baixo, tá? Reto. Se ele quiser começar a curvar assim, vocês vão ajeitando que depois ele se ajeita e vai para baixo. Olha, ele começa a querer ficar assim. Mas é só fazer umas carreiras retas que ele vai se ajeitando. Então, a gente vai fazer, ó, da carreira 8 à carreira 14, com 42 pontos baixos, que é o número que vocês devem ter conseguido depois dessa última carreira de aumento, deve ter parado aí com 42. Então, eu vou fazer minhas carreiras aqui e eu volto daí na carreira de número 15, tá bem? Pessoal, então, olha, 14ª carreira pronta, vamos iniciar a 15ª. E nessa 15ª, a gente vai ter diminuições. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar 5 pontos baixos. Então, aqui é meu primeiro ponto. 1. Já vou botar meu marcador de novo. Deixa eu ajeitar aqui meu fio. 2, 3, 4 e 5. E a gente vai fazer uma diminuição. Como é que a gente faz a diminuição para ela ficar invisível? A gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Nos próximos 2 pontos, eu vou pegar apenas, ó, a alcinha da frente, tá? Então, eu venho, pego uma aqui, sem tirar essa, eu venho, pego a segunda. Aí, puxo a minha laçada e termino meu ponto baixo. Vou fazer outro com vocês, tá? E aqui, cuidado para não confundir, ó, porque esse ponto aqui tá fazendo parte da diminuição. E às vezes parece que a gente quer pegar ele. Então, não é esse, é o outro. 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, vendo aqui na câmera se tá certinho. De novo, vou vir com a agulha nessa direção, pego só a alcinha da frente desse e do próximo.
aí eu venho e termino o ponto baixo. Já fiz 2 diminuições. Então, a gente vai manter assim por toda a carreira, tá? 5 pontos baixos e uma diminuição. A gente vai ter um total de 6 diminuições e vamos terminar, então, com 36 pontos. Última diminuição aqui. Terminada a 15ª carreira. Vamos para a 16ª. Gente, da 16ª à 18ª carreira, a gente vai manter esses 36 pontos. Então, a gente vai fazer só ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição. Então, carreiras retas. Mas foi bom ter essa carreira de diminuição para vocês verem como que faz, né? Assim, ele não fica totalmente imperceptível. Aqui, por exemplo, ó, eu vejo que foi uma diminuição, mas ela fica muito mais discreta do que outros métodos. Eu vejo porque esse ponto aqui está discretamente, parece que mais alongado que os outros. Viram? Aqui tá uma diminuição. Até para vocês poderem depois se achar na carreira, né? Se quiserem ver onde é que estão as diminuições. Ó, aqui tá um ponto normal, aqui tá a diminuição. Tá vendo que ela tem parece uma perninha mais para baixo que os outros pontos? Aqui é a diminuição. Vejo vocês na 19ª carreira, que daí a gente vai fazer uma coisinha diferente. Vamos dar início à carreira 19, e aqui o que que nós vamos fazer? Nós vamos manter o número de pontos, só que nessa carreira a gente vai trabalhar apenas nas alcinhas de trás. Então, em vez de vir e pegar aqui, ó, as 2 alças do ponto, eu vou pegar só a alça de trás e faço um ponto baixo normal. E já vou marcar aqui também para não ter perigo da gente se perder. Por que que eu vou trabalhar essa carreira assim? Porque vai ficar sobrando umas alcinhas, e nessas alcinhas é aonde depois eu vou trabalhar os tentáculos do polvinho. Por isso que a gente já deixa elas, digamos assim, em espera. Isso já facilita para a gente não ter que ficar costurando nada depois. Então, mantenho o número de pontos, vou fazendo aqui um ponto baixo para cada um, só na alcinha de trás, né? Só aqui, pegando apenas a alcinha de trás, até o final da carreira. Já na carreira 20, a gente vai continuar com as nossas diminuições. Então, agora eu faria 4 pontos baixos e uma diminuição, mas eu vou dividir esses pontos do mesmo jeito que eu fazia nos aumentos. Então, eu venho aqui, já faço o primeiro ponto baixo da minha carreira, e eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, pego, ó, só a alcinha da frente, faço a minha diminuição, e agora 4 pontos baixos, 1, 2, 3 e 4, e diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, opa, e diminuição, só a calcinha da frente aqui. Chegando na última diminuição, e aí sobrou aqueles 2 pontos baixos que eu não fiz no início da carreira. Agora, na próxima carreira, que é a carreira 21, a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Como essa daqui é ímpar, eu não preciso dividir os pontos, né? Eu faço os 3 seguidos, ó. 1, 2 e 3, e já faço a diminuição aqui. E assim por toda a carreira, até o final. Eu vou ter 6 diminuições ao total, né?
Depois dessa carreira é uma boa hora pra gente botar o enchimento, porque o buraco não tá nem muito pequeno e nem muito grande. Tá? Isso aqui não tem uma regra muito da hora certa de botar enchimento. Conforme vocês vão fazendo, vocês vão vendo mais ou menos aí se vocês preferem botar quando o buraquinho estiver menor ou quando estiver maior. Enchimento, ó, é isso aqui, tá? A gente compra em armarinho, eu tenho um pacotão aqui. E vocês podem usar todo tipo aí de resto de fio, de outros trabalhos, também dá certo. Para botar o enchimento, como a gente faz? A gente abre bem o enchimento, deixa ele bem fofinho e vai colocando aos poucos. Não pega e faz bolinha assim, tá? Tenta botar ele bem fofinho, bem aberto assim, que daí ele vai se acomodando dentro do amigurumi. A quantidade tem que ficar firme, mas não pode ficar abrindo a trama dos pontos, ó. Tipo, não pode estar esticando assim a ponto que vai abrir tudo. Então é muito no olhômetro e também do resultado aí que vocês gostam, se vocês gostam dele mais firmezinho, mais gordinho ou não. Eu vou colocar aqui mais enchimento. Provavelmente vou aumentar a velocidade do vídeo e volto aí quando eu achar que tá bom. Gente, socorro! Esqueci de falar pra vocês, olha, quem quiser botar olho de amigurumi que tiver essas travas, agora é a hora de botar. Na verdade, era melhor ter botado antes do enchimento, só que eu me esqueci. Vou pegar aqui, ó. Que feio, né? Esqueci dos olhos. Então, como é que bota? A gente bota sempre aqui entre os buraquinhos do ponto, né? Se vocês forem ver, ele tem uma abertura aqui, aqui, aqui e aqui. É mais ou menos nessas aberturas. A gente não desfia o fio para colocar os olhos. Vamos ver. Eu vou colocar mais para baixo. Vamos ver aqui, um pouquinho mais para cima, que eu gosto mais desse efeito com o olhinho mais embaixo. Acho que eu vou colocar aqui. Ó, e era bom ter colocado até antes de começar essas carreiras aqui do fim. Essas carreiras aqui embaixo. Vamos ver. Ficou muito para baixo. Botar uma carreira para cima. Tá, ficou melhor. Daí agora eu já boto o outro antes de botar a trava para eu acertar, ver se tá bem simétrico ou não. Deixa eu tentar colocar aqui. E aqui eu me guio, ó, como se tivesse uma linha aqui, formada pelos próprios pontos, eu venho seguindo ela para colocar na mesma altura. Ó, ficou top. Daí, como é que a gente bota a trava? A trava não é assim, tá? Ela é assim. Então, eu procuro aqui o pino, que agora vocês não vão ver. Deixa eu tirar o enchimento. Ai, é só tirar, né, Danuzi, bobalhona. Bobalhona. Aqui, ó. Aqui estão as travas, tá vendo? Como é que vai o pino? Ele vai assim. Deixa eu colocar, vocês vão ver. Tem uns agora que estão vindo super duros, gente. Que eu tive que até cortar pra botar. Ó, nessa direção aqui. E aí, aperta bem, bem apertadinho. Tá? Segura o olho. Vamos pro outro. Tá colocado. Quem não for botar esse olho de amigurumi, quem quiser só fazer um olho bordado, daí espera, tá? Pode botar o enchimento que depois a gente faz os bordados, depois que tiver prontinho aqui. Coloquei um pouco de enchimento, gente, vou fazer mais uma carreira e vou deixar para botar mais enchimento na próxima, tá? Então agora a gente vai fazer, continuar com as nossas diminuições. Daí agora eu faria, né, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então eu vou fazer um ponto baixo. Vou dividir aqui no início, né?
e uma diminuição. E agora sim, eu continuo, daí fazendo, ó, 2 pontos baixos, 1 e 2, e uma diminuição. 5 vezes. Tá. Última diminuição, e sobrou aquele um ponto baixo que a gente dividiu no início da carreira. Então, aqui um ponto baixo. Vou botar mais um enchimento e já venho pra gente fazer a próxima. Mais enchimento colocado, e agora na nossa próxima carreira, que é a carreira de número 23, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Ah, aqui quando vocês já tiverem bastante enchimento, vocês têm que cuidar para não ir crochetando o enchimento junto, tá? Que às vezes ele se mete no meio, então o que que eu faço? Eu boto um dedo aqui dentro para impedir que eu fique pegando o enchimento. Essas últimas carreiras são piorzinhas de crochetar, que vai ficando pequenininho aqui o nosso trabalho, né? Vou colocar aqui o marcador no primeiro ponto. Mas a gente vai pegando o jeito, ó. Um ponto, uma diminuição. Feita a 23ª carreira, vamos fazer a última carreira, que é a 24ª, e a gente tem só 12 pontos aqui no nosso trabalho. Então, como é que a gente vai terminar? A gente vai terminar com 6 diminuições. O que quer dizer que nessa carreira aqui é só de diminuição. Então, peguei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o último que não quer pegar na agulha. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu crocheto melhor que isso. É que quando eu tô gravando, eu fico numa posição diferente. E aí eu tenho mais dificuldade. Não é que eu não sei crochetar, tá? Aí a gente corta, tá? Não precisa deixar um fio muito longo. Cortamos e vamos puxar aqui o fio. Aí o que que acontece? Vocês podem ver que ficou ainda um buraquinho, né? Como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve com a agulha de tapeceiro, fazendo esse arremate aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, a gente bota o fio aqui na agulha e nós vamos pegar, ó, todas as perninhas da frente, só a perninha da frente de cada um desses 6 pontos que sobraram. Então, aqui, ó, de fora pra dentro, tá? Então, nessa direção aqui, ó. Sim. 2, 3, 4, 5 e o último. 6, só a perninha da frente. E aí a gente entra aqui no meio com a agulha. Se vocês tiverem aquela agulha de boneca comprida, é bom também. E vamos sair aqui em cima. Ó, e o que acontece? Quando a gente puxa esse fio, vai pra dentro. E aí fica bem arrematado. E agora a gente esconde essa sobra aqui dentro do trabalho, sempre acompanhando que o sentido dos pontos, né? No caso, aqui o ponto tá vindo pra cá, então veio pra cá. Pego aqui um outro qualquer, não aperto muito pra não marcar. Daí vocês podem ver que esse ponto tá com uma perna assim, né? Deixa eu chegar mais perto, ó. Assim. Então, eu venho nessa direção para acompanhar aí o formato ponto, para ficar bem disfarçado. E vou saindo aleatoriamente aqui, tá, gente? Não tem muito mistério, não.
dou uma puxada e corto o fio. Tá pronta aqui essa primeira parte do polvo. É isso aí para a parte 1, pessoal. Quem estiver fazendo isso, coloca lá, polvinho, vamos ver um hashtag pra gente, polvinho, o que nós podíamos usar? Polvinho love love, vou deixar a hashtag aqui pra vocês, que idiota. Mas vai ser legal, se vocês fizerem, postarem lá no YouTube, na rede de fotos, que eu não posso falar o nome, vocês botem a hashtag lá que eu vou amar ver o trabalho de vocês, vai ser muito divertido, tá? E me marquem lá pra eu ver também. Que mais? E logo sai a parte 2. Como eu disse, a receita escrita tá aqui no link pra quem não tiver paciência de esperar. Então por hoje era isso, um beijo e tchau!